Teve um mês em que você foi impecável. Acordou na hora todos os dias, cumpriu a lista inteira, não faltou, não enrolou, fez tudo o que os vídeos mandam fazer. E no fim daquele mês você olhou para sua vida e ela estava basicamente igual. Isso dói mais do que ter falhado, porque quando você falha ainda sobra uma explicação. Hoje eu quero conversar sobre por que aquilo aconteceu, e a resposta não é que você precisava de mais 3 semanas. Esse vídeo vai te poupar de anos empurrando uma alavanca que sozinha não move o que você quer mover. Você vai entender qual é o tamanho real da disciplina na equação, o que ela resolve e o que ela não resolve, e principalmente o que precisa vir junto com ela para aquele esforço todo virar alguma coisa. Se você curte esse tipo de conversa honesta, sem promessa fácil, se inscreve aqui que tem vídeo novo toda semana nessa pegada. E deixa o like, que isso ajuda o canal a chegar em quem precisa ouvir isso. Bora! A crença é a mais forte que existe nesse assunto todo. É a de que autocontrole é o que separa quem vence de quem não vence. Tem uma indústria inteira em cima disso. Tem vídeo, tem livro, tem curso. E todos dizem a mesma coisa de jeitos diferentes. Que se você conseguir dominar a sua mente, o resto vem. E essa crença parece verdadeira porque ela é meio verdadeira. Autocontrole importa mesmo. Quem não consegue sustentar nada por mais de 3 dias realmente tem uma vida mais difícil. E isso é observável em qualquer lugar. Então a crença tem base. E é por isso que ela é tão difícil de examinar. O problema é o que veio junto com ela, que é a ideia de que autocontrole é o fator principal e que quem não chegou onde queria simplesmente não se esforçou o bastante. E é aí que a coisa desanda, porque essa conclusão transforma qualquer resultado ruim numa acusação pessoal. Deixa eu te contar sobre o experimento que virou o símbolo dessa ideia no mundo inteiro. É aquele em que colocam um doce na frente de uma criança e dizem que se ela esperar sem comer, ganha 2. Filmam a criança sofrendo, todo mundo acha graça. Anos depois foram atrás dessas crianças e encontraram que as que esperaram mais tinham ido melhor na vida. E essa conclusão rodou o planeta e virou a prova científica de que disciplina prevê sucesso. Só que em 2018, pesquisadores chamados Watts, Duncan e Kwan refizeram esse estudo com mais cuidado. E o que apareceu foi bem diferente. As relações continuaram existindo, mas eram bem menores do que no estudo original, e caíram ainda mais quando eles levaram em conta coisas que o estudo antigo não tinha levado, como a capacidade cognitiva inicial da criança, o comportamento dela, o contexto da família e o ambiente da casa onde ela morava. Ou seja, boa parte do que aquele experimento parecia estar medindo como força de caráter era, na verdade, de onde a criança vinha. E isso faz um sentido enorme quando você para pensar e você nem precisa de pesquisador para enxergar. Uma criança que cresceu numa casa onde as promessas são cumpridas, aprende que esperar compensa. Uma criança que cresceu numa casa onde o que é prometido nem sempre chega, aprende que o certo é pegar o que está na mão. As duas estão sendo espertas, cada uma dentro da realidade que conhece. Nenhuma das duas está sendo fraca. Pensa em 2 pessoas com a mesma disciplina. As duas acordam às 6, cumprem tudo, não faltam. Só que uma tem um emprego que paga as contas com folga, mora perto do trabalho e tem uma família que dá suporte. Enquanto a outra faz 2 horas de transporte por dia, tem alguém para cuidar em casa e ganha um salário que não fecha o mês. No fim de um ano, a distância entre as duas vai ser gigante. E ninguém vai olhar para isso e dizer que uma teve mais disciplina que a outra. Elas tiveram a mesma disciplina, aplicada em situações diferentes. Então a conclusão prática é essa. Disciplina é o remo. Remo é indispensável. Sem remo você não sai do lugar e ninguém aqui vai te dizer para largar o remo. Mas remo não escolhe a correnteza, não escolhe a distância, não escolhe o barco. E se você só treina remada e nunca olha para nada disso, você vai remar muito e chegar perto do mesmo lugar. Então vamos ao que fazer, que é onde esse vídeo precisa te ser útil de verdade, porque criticar é fácil. A primeira coisa é mexer no ambiente antes de mexer em você. Isso é o mais barato e o mais eficiente que existe, e quase ninguém faz porque não parece heróico. Se você quer comer melhor, mexer no que tem dentro do armário vale mais do que 20 vídeos sobre disciplina alimentar, porque às 11 da noite você não vai vencer o que está no armário, você vai comer o que está no armário. Se você quer estudar, ter um lugar montado, com a coisa aberta e a cadeira livre, vale mais do que se comprometer com 3 horas por dia. A pergunta que resolve é essa: o que na minha volta está tornando isso difícil e o que dá para mudar hoje em 5 minutos. E aqui vale um exercício concreto que costuma render muito.
Pega a coisa que você mais tenta sustentar e não consegue, e em vez de perguntar como ter mais disciplina para ela, pergunta quantos passos existem entre você e ela agora. Se para treinar você precisa achar a roupa, encher a garrafa, procurar o fone, pegar a chave do carro e dirigir 20 minutos, são 5 passos, e 5 passos num dia cansado é muita coisa. Deixar a roupa separada na noite anterior tira um passo. Escolher um lugar mais perto tira outro. Cada passo que sai não parece grande coisa sozinho, mas o que define se você vai ou não vai num dia ruim é exatamente essa contagem, e não o tamanho da sua vontade. A segunda coisa é conferir a direção antes de aumentar a velocidade. Uma parte enorme do esforço desperdiçado no mundo é esforço bem executado na coisa errada, e disciplina não avisa quando isso acontece. Disciplina só acelera. Então, uma vez por mês vale sentar 15 minutos e perguntar se aquilo que você está cumprindo com tanto rigor está te levando para onde você quer ir, ou se você continua fazendo porque começou. Muita gente é disciplinadíssima numa rotina que não serve mais para a vida que ela tem hoje. E tem um sintoma bem claro de que isso está acontecendo com você, que é quando você cumpre tudo, e mesmo assim termina o dia com uma irritação difusa, sem saber de onde vem. Cumprir a lista deveria dar satisfação, e quando não dá, quase sempre é porque a lista virou um fim em si mesma. Nesse caso, aumentar a disciplina piora, porque você vai cumprir com mais rigor uma coisa que já não estava te levando a lugar nenhum, e ainda vai se cobrar por não estar satisfeito. A terceira coisa, e essa é subestimada, é olhar para quem está em volta. As pessoas com quem você passa mais tempo definem o que parece normal para você, e o que parece normal é o que você vai fazer sem esforço. Isso não é sobre cortar amizade, nem sobre aquela conversa chata de se afastar de gente negativa. É mais simples. É sobre você adicionar convivência com gente que faz o que você quer fazer, nem que seja pouca, nem que seja um grupo, uma turma, uma pessoa. 1 hora por semana com alguém que já faz aquilo economiza umas 10 horas de esforço solitário, porque você para de precisar de força para sustentar uma coisa que na sua volta ninguém faz. E repara que ninguém chama isso de disciplina, mas o efeito é o mesmo e o custo é bem menor. A quarta coisa é nomear as restrições reais, e essa aqui é a que dá alívio. Senta e escreve numa folha o que na sua vida hoje está genuinamente limitando o resultado. Dinheiro, tempo, saúde, uma responsabilidade que você tem com alguém, uma situação que não depende de você. Escreve mesmo, porque enquanto isso fica difuso, tudo vira culpa sua, e culpa consome uma energia enorme sem produzir nada. Quando você lista, 2 coisas acontecem. Você para de se acusar pelo que não é seu, e você começa a ver quais dessas restrições tem alguma folga que você não tinha percebido. E olha, essa segunda parte surpreende bastante gente. Quando as restrições ficam escritas no papel, quase sempre 1 ou 2 delas se revelam menos rígidas do que pareciam quando estavam soltas na cabeça. O trajeto de 2 horas talvez tenha uma alternativa que você nunca conferiu. O horário que parece impossível talvez seja negociável e você nunca perguntou. A responsabilidade que é sua sozinha talvez possa ser dividida 1 dia por semana com alguém. Não vai acontecer com todas. Algumas são duras mesmo e vão continuar sendo. E reconhecer isso também tem valor. Mas costuma ter pelo menos uma na lista que estava mais frouxa do que a sua cabeça vinha assumindo há anos. E a quinta coisa é procurar as alavancas, que são as coisas que multiplicam o esforço em vez de somar. Aprender uma habilidade específica que muda o valor do seu trabalho é alavanca. Pedir ajuda para alguém que já resolveu aquilo é alavanca. Negociar um horário, mudar de setor, trocar um trajeto de 2 horas por um de 40 minutos, tudo isso é alavanca. E o detalhe é que buscar alavanca não exige mais disciplina do que você já tem. Exige que você use um pedaço da disciplina que você já tem em outra coisa que não seja só cumprir a rotina. E tem uma coisa sobre alavanca que vale ser dita com todas as letras, que é que quase toda alavanca envolve falar com alguém. Pedir, perguntar, negociar, se oferecer, cobrar. É por isso que tanta gente disciplinada fica presa, porque disciplina é uma virtude que se exerce sozinho, em silêncio, e ela não te obriga a nenhuma conversa desconfortável. Aí a pessoa passa 2 anos aperfeiçoando a rotina dela e nunca teve os 15 minutos de conversa que mudariam a situação. Se você é assim, e muita gente boa é, o seu próximo passo provavelmente não é acordar mais cedo, é mandar uma mensagem que você está adiando. Agora, uma ressalva importante, porque eu sei como isso pode ser mal entendido.
Nada do que eu falei aqui é desculpa. E se você sair daqui achando que não adianta se esforçar, porque o contexto manda, você entendeu ao contrário do que eu quis dizer. A disciplina continua sendo a sua parte, e é a única parte que está inteiramente na sua mão. Então ela não é opcional. O que eu estou dizendo é que ela é necessária e não é suficiente. E que gastar 100% da sua atenção nela, ignorando tudo o mais, é o que faz aquele mês impecável terminar sem resultado nenhum. O que fica maior do que esse assunto é uma coisa sobre como a gente julga os outros e a si mesmo. Quando a nossa vida vai bem, a gente atribui ao esforço, e quando vai mal, a gente atribui ao contexto. Com os outros, a gente faz exatamente o inverso. Quando vai bem para eles, a gente diz que tiveram sorte, e quando vai mal, a gente diz que não se esforçaram. Se você conseguir corrigir essas duas distorções ao mesmo tempo, você ganha duas coisas de uma vez. Fica bem mais gentil com as pessoas e bem menos cruel consigo mesmo. E nenhuma dessas duas mudanças custa 1 minuto a mais de disciplina. Me conta aqui embaixo qual dessas 5 você nunca tinha olhado e principalmente o que você vai parar de fazer a partir de agora. Porque muita gente vai descobrir aqui que estava cumprindo com rigor uma rotina que já não servia mais. Deixa o like se isso fez sentido e se inscreve, que semana que vem tem mais. Até lá!